Só os ignorantes rezam, os budistas ficam em silêncio e meditam. Quem não sabe disso, fica mendigando para Deus o tempo todo, né? Oh, meu Deus, me ajuda, ai, traz meu marido de volta, sabe essas coisas. E o Djar fala, quem traz de volta, o quê? Ah, foda-se, arruma outro. Não me meto nessas coisas, né? Ou seja, nós somos observados e monitorizados. Então, quando você fica doente, pode ter certeza que alguma besteira você fez. Você comeu porcaria, ingeriu droga, fez alguma coisa, né? Casou com uma droga, que às vezes, né, a gente chama relacionamento tóxico, né? Fica doente, e como fica? Como ele falou aqui, né? Quando você fica doente, geralmente você comeu alguma porcaria, né? De certa forma você teve parte, né? Uma certa culpa na sua própria enfermidade. Só que a gente tem que levar em conta uma coisa que é muito interessante, que é a questão da influência, né? A influência e a inserção, que, diga-se de passagem, ele vai falar aqui, não dessa forma que eu estou falando aqui, mas ele vai deixar bem claro isso, a questão da inserção, né? A inserção que nos acomete no plano astral. Eu já fiz um vídeo falando sobre as inserções aqui, na verdade no canal antigo, né? No Consciência Oculta, que foi banido, né? Vou ver se eu faço outro vídeo falando sobre isso daí, que esse é um tema muito importante, muito interessante, né? É importante trazer esses temas aqui, né? Para trazer lucidez aí pra gente, né? Para vocês aí, né? E tem até um filme interessante aí, para que você possa entender a questão das inserções, que o nome do filme é A Origem. Aqui no Brasil está intitulado de A Origem, né? Em inglês está Inception, né? Inserção, né? Então nós sofremos inserções o tempo todo, né? Quanto mais baixo o seu nível de consciência, tanto aqui na fisicalidade quanto no astral, maior a quantidade e o nível de inserções que você irá sofrer. Isso é um fato, tá, pessoal? São influências, né, que nos acometem quando estamos com um nível de consciência inferior, baixo, né, quando estamos com pouca lucidez, né? Mas vamos continuar aqui, que está muito interessante aí, essas revelações aí do Lécio Fonseca. Vamos continuar aqui, depois eu falo mais um pouco aí. Você sabe que todos os fenômenos psíquicos se tornam somáticos ao longo do tempo, né? Ou seja, todo processo emocional, com o passar do tempo, se não for resolvido, ele crava no organismo biológico, tá? Porque é um distúrbio bioenergético. E o nosso corpo, esse corpo aqui, este corpo é um androide, presta atenção, eu vou explicar. Então, ele falou que os psíquicos se tornam somáticos com o passar do tempo, né? As somatizações, elas são, como que eu posso dizer aqui de forma mais entendível aqui para vocês? As emoções negativas, né, que são também compreendidas como energias, né, porque nós somos energia, né? Então, as energias negativas que nós vibramos ou que nós recebemos, elas vão se a gente não cuidar disso, elas vão somatizando, né? O que se tornam as chamadas somatizações, né? Em alguns PDFs falando sobre a questão dos chakras, você consegue entender melhor sobre isso daí, a questão das somatizações, que
de forma mais entendível são as doenças, as enfermidades, né, que acometem o nosso corpo físico, né? Começa no mental, né? Começa de forma de energia, né? Vibração, né? E acaba densificando, né? Somatizando, né? Se tornam as enfermidades do corpo físico, né? Só explicando aqui de forma básica, né? É muito mais complexo do que isso, né, pessoal? Mas o próprio Lars Fonseca está falando aqui também. Uma coisa que ninguém sabe disso. Todo mundo pensa diferente. Agora nós estamos na linguagem mais avançada, moderna, computador, a gente pode conversar sobre isso. Este corpo aqui é um corpo projetado por umas inteligências muito avançadas, tá? Ele é um androide de alta performance. Vocês entendem, um robô avançadíssimo. Ou seja, apareceu um comercial aqui, mas eu vou falar aqui. Ou seja, basicamente está dizendo ali, né, que isso não é novidade, né? Para você, se você já é uma pessoa desperta aí, já está um tempo aí na caminhada, basicamente o que o Lars Fonseca está dizendo ali é que nós somos marcados logo ao nascer. Aliás, muitas vezes até bem antes de encarnar ou reencarnar, nós já somos marcados, chipados, como ele mesmo disse ali, né? Muitas consciências já são implantadas, já recebem implantes antes mesmo de encarnar, de reencarnar, né? Esses chips, eles têm programações ali, né, que vão dizer se você vai ser bem sucedido ou se você vai ser fudido, mal sucedido, vai ter que se arrastar para conseguir as coisas na sua vida atual, né, se você vai ter muita dificuldade ou pouca. Diga-se de passagem, por exemplo, os signos são uma forma dos controladores nos controlarem, né? Então você tem 12 signos de Sol, então você tem o signo ascendente e você tem o signo de Lua, que são as três casas mais proeminentes, né, que nos influenciam com mais força, né, nessa questão aí de astrologia, de signo, né, são as três casas que nos influenciam com mais força, que é o signo de Sol, o signo ascendente e a Lua, né? Então é muito importante saber dessas coisas, né? Até mesmo para você saber como driblar, né, as amarras, para você se livrar das amarras do sistema, né, e caminhar de uma forma menos penosa, né, aqui na fiscalidade, antes do desencarne, né. É muito importante saber dessas coisas, né, é interessante, e não que você vai se tornar um cartomante, um tarólogo, um astrólogo, nada disso. É mesmo para você entender como funcionam as amarras, para que você possa caminhar de forma mais lúcida, entender como que funcionam as coisas aqui, como funciona o aprisionamento, né? E os signos, eles são uma forma, né, deles nos controlarem, né? Mas é possível sim de se desvencilhar disso, né? Entendendo como que funciona esse mecanismo aí, né? No caso aí dos signos, né? Mas vamos continuar aqui. Se hoje já acumulou poderia em outros mundos, essa é uma sacanagem já projetada para a gente tomar chifre. Para tomar chifre. Porque aí que está o conflito humano, né? O humano vem viver o conflito a partir do desejo sexual, da afetividade e tal.
porque a alma fica solitária dentro de um corpo, e essa alma ela é conduzida pelos instintos primitivos programados do androide. E o espírito não toma conta, o espírito vai nessa, se apaixona, ele só fica nem bobo. Sabe o João Bobo, que fica... Repare que ele fala mais de uma vez, programados, são programados, né? Ele falou, o Android é programado, ou seja, a gente já é programado para se dar bem ou para se ferrar, né? No ato do encarne ou do reencarne, né? Então tudo é uma questão de influência, né? O espírito zumbi, ele vai lá, né? Essas novidades só o Lala fala. Pode ter certeza, ninguém vai falar isso para vocês. De uma linguagem ainda moderna, tecnológica. E o espírito vem, transladado de estrelas distantes, se inscreve no projeto Terra, e ele tem que escolher se ele vai usar um corpo macho ou um corpo fêmea. Se você começa a ficar doente, o equipamento pisca lá, fala, esse cara aqui. Agora, aí sim, veio uma equipe humana e vai analisar por que ele está doente, como, tal, é kármico, não é kármico. Porque se for kármico, a doença é projetada em você. Se liga na Red, hein? Acabou de soltar uma Black Pill aqui, na verdade, né? É muita safadeza. Muita safadeza o que acontece, né? É uma putaria mesmo. Rasgando verbo aqui, né? É uma grande covardia, né? Mandou uma Black Pill aqui agora, aqui, o Lázaro Fonseca. Tá? Se for kármico, se você fez merda no passado... Esse negócio de karma, vocês já devem estar cansados de saber que isso é uma coisa que não se sustenta, né? É uma grande mentira esse negócio de karma, né? Não funciona. É uma coisa que não faz o menor sentido, não tem o menor nexo. Não vou nem ficar falando sobre isso aqui. E você está resgatando um karma, aquela doença ela é projetada antes de você encarnar. Olha só que sacanagem. Bando de filho da puta, né? Esses controladores, esses dominadores aí, né? Então a doença, ela é projetada em você, né? Vamos continuar aqui, vamos ver o que mais que ele vai falar aqui. Se você encarnar, sabe? Você tem que entender que quando as pessoas passavam dentro do Zerigó, aqui, nesse espaço, já veio uma senhora chamada Dona Leida, ela mora em Campinas, é a única pessoa viva que trabalhou ao lado do Zerigó. Ela instrumentava, ficava ali ao lado do Zerigó, nas cirurgias. Ela tem até um livro escrito sobre as cirurgias do Zerigó. 2 vezes ela veio dar conferência aqui sobre o Zerigó. E vocês têm que entender o seguinte, que quando passava uma pessoa diante do Zerigó, que o Zerigó olhava a ficha do cara, e a ficha era suja, lembra aquele político que fica ficha suja? Que não pode, né? Então, não pode interferir naquela doença, ele não pode curar. Falar, isso aí não é meu departamento. Isso aí já vem lá de trás, ele está resgatando um karma e tal. Ele não curava a pessoa. Palhaçada, ele não curava todo mundo. Cacete. A explicação é essa, quando não se cura, alguma coisa tem que você aprender com aquilo. Aprender. Tá? Aí, claro, chega um problema, o cara tá com problema, tá com um tumor, tá com câncer, mas adquirido aqui por comer mal, problema mal. Então quer dizer que, dependendo da enfermidade, se for karma, não pode curar o cara, porque o cara tá resgatando o karma, e alguma coisa ele tem que aprender com aquilo. Aí a gente volta para aquela velha indagação, aquele velho questionamento de sempre. Como é que o cara vai aprender, como é que o cara vai resgatar um karma, como que ele vai tirar uma lição ali da situação embaraçosa de sofrimento, como que ele vai aprender com aquilo, se ele não sabe o que ele fez de errado
entre aspas, em outra vida, em outra encarnação, para que ele possa aprender de fato e não cometer mais o mesmo erro, ele precisa saber o que que ele fez, né? Você precisa, como por exemplo, eu já falei isso aqui em outro vídeo, né? Dei um exemplo. Por exemplo, você tá na escola, né? E você fez você estudou lá, passou pelas etapas, o ano inteiro. Aliás, no trimestre, né? E você estudou a matéria para aquele trimestre e, e você, depois ali de um tempo, tendo estudado aquela matéria, a professora vai te aplicar uma prova. E aí você vai fazer a prova baseado naquilo que você estudou. E aí você faz a prova. Se você tiver passado, você vai para a próxima etapa, né? E caso contrário, se você não tiver tirado uma nota boa, o professor vai te chamar lá na mesa dele e vai falar aqui, falando, ó, nessa questão, nessa e nessa aqui, você não tirou a nota média para você passar para a próxima etapa. Então eu vou te aplicar aqui uma prova de reforço, né? Você vai fazer mais uma prova aqui. Então você vai estudar em específico essas questões aqui que você não foi bem, para que você possa fazer a próxima prova e saber aonde que você não foi bem, para que você possa se preparar e fazer essa prova e conseguir passar. É a mesma coisa, né? É o exemplo que eu tô querendo aqui dizer para vocês aqui sobre o que o Laércio Fonseca falou aí, que é uma grande sacanagem, né? Como é que você vai aprender? Como é que você vai resgatar um karma? Que eu acho uma palhaçada isso, uma safadeza, né? Uma covardia, um bando de FDP, essa gente, né? Essa fraternidade branca, Federação Galáctica, um bando de FDP, né? E como é que você vai aprender, tirar uma lição de algo que supostamente você fez errado? Como é que você vai supostamente também evoluir, né? E não fazer mais errado se você não sabe o que você fez de errado? Porra, ora, eu não sei o que eu fiz de errado, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou parar de fazer errado? Se eu não sei nem o que eu fiz de errado outrora, em outra encarnação. Entendeu? Não tem o menor nexo isso daí. Cara, não faz o menor sentido isso daí, pessoal. Então, a pessoa que roubava vai continuar roubando. A pessoa que se prostituía vai continuar se prostituindo, né? Apesar que tem coisa que é uma questão de consciência, né? Então, apesar que essa questão da moralidade, ela pode ser discutida, né? O que não vai ser o caso aqui nesse vídeo, né? Mas é uma grande palhaçada esse negócio de karma, tá? É uma coisa que não se sustenta, não faz o menor sentido, né? Mas vamos continuar aqui.